A Bíblia representa o próprio Jesus. Hoje a gente pode dizer que a gente tem Jesus tão próximo, tão perto. Eu nunca vou esquecer um vídeo que eu vi uma vez, foi no YouTube, no Facebook, não lembro, de um país que é proibido pregar o evangelho. Era uma igreja escondida. E aí eu lembro que um rapaz, ele largou uma caixa, foi muito forte aquela cena. Ele larga uma caixa no meio de um monte de gente, assim. Dá pra ver que é um lugar bem escondido, assim. Quando ele abre, é um monte de pequenas bíblias. Nossa, eu nunca vi pessoas tão felizes em segurar a Bíblia. As pessoas saem correndo uma em cima da outra, assim. E no meio de um monte daquele pessoal, assim, tem uma criança que pega a Bíblia, ela abraça a Bíblia e começa a beijar a Bíblia. E às vezes a gente tem uma coisa tão próximo de nós, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, e a gente não valoriza tanto isso. A gente não fica tão ligado em Cristo como a gente devia estar. Hoje a gente vai ceiar, a Santa Ceia. Mas eu quero trazer essa mensagem aqui, para que você abra o teu coração e entenda o que é você ceiar, o que é você orar, o que é você buscar Deus, o que é você até cantar louvor a Deus. Isso tudo são coisas e são resultados de uma conexão. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15, é até o capítulo que está aqui, ó. João capítulo 15. Aqui na parede da igreja aqui tem João capítulo 14. Aqui tem o capítulo 15. Abre a tua Bíblia aí. Eu vou falar um pouquinho sobre conexão. Porque Jesus ele fala sobre isso. Né? Quando fala conexão, geralmente a gente liga isso à tecnologia, sim ou não? Hoje para você ter uma ideia, né? Praticamente todas as nossas redes sociais podem ser conectadas. O e-mail pode ser conectado, e ele é conectado a uma conta de Facebook, que o Facebook ele é logado no Instagram, né? E trocando informações. E a conexão ela nos traz isso, uma troca de informações. E o Senhor Jesus ele falou sobre isso em João capítulo 15. Vamos lá. João capítulo 15. Quem é que está vendo lá, ou pelo menos, né, voltando um pouquinho, reprisando, ou até mesmo compartilhando lá a pregação dos jovens lá do YouTube? Né? Nos ajuda a divulgar, galera. A gente pensa assim, mas ninguém vai ver. Eu não tenho isso no meu coração. Eu tenho no meu coração que nem ao menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa que escute aquela mensagem, não precisa, a gente não fez o canal do YouTube lá, né? E essa mensagem está sendo gravada pro YouTube. Eu não criei o YouTube nosso pra gente ganhar dinheiro com o YouTube. Né? A gente não vai virar YouTuber. Não, pelo contrário. A gente só quer espalhar a mensagem do Evangelho. A gente já tem feito isso toda segunda, às 8 horas da noite, entra um vídeo lá. E eu creio que isso tudo é um propósito de Deus, que Deus até botou no nosso coração para a gente alcançar alguém. Eu não sei quem. Eu sei que são mensagens que você escuta, mas às vezes é até bom a gente voltar. Eu vou falar para você, eu não escuto muito as minhas mensagens, porque eu não gosto de ouvir minha voz. Né? E outra porque eu tenho minhas mensagens todas gravadas no celular, né? Mas eu fiz lá, o propósito principal é para a gente poder compartilhar e levar a mensagem do Evangelho adiante. Não o culto dos jovens, não estou querendo divulgar o culto dos jovens. Vai ser bom. Imagina se um jovem de esteio aqui ele recebe, né, compartilhado o culto, a mensagem do culto, Deus toca nele, dá vontade de trazer ele. Eu creio nisso. Deus ele quer nos usar de maneiras diferentes. Então, ajuda a gente a compartilhar lá. Toda segunda de noite, o pessoal da equipe, a gente posta lá o link, principalmente lá no WhatsApp, né? E você manda quem você sentir. Até irmão da igreja, se você sente para mandar para o irmão da igreja, manda lá, que vai ser bênção. Amém? João capítulo 15, vamos lá, vamos meditar. Versículo de número 1. João capítulo 15, versículo 1. Diz assim, eu sou a videira o quê? Então Jesus ele está dizendo eu sou a videira verdadeira. Quer dizer que tem uma falsa. Isso eu sempre ensino no culto quando eu vou pregar essa palavra. Se Jesus está falando que tem a verdadeira é porque tem a falsa. É que nem um produto. Né? Por exemplo, tipo um tênis. Tênis tem o original, sim ou não? Caro pra caramba.
né? Uma paulada. Se a gente foi no shopping, eu e a Camila, minha esposa, e a gente estava dando uma olhada nos tênis, nossa, cara, muito caro. Aí você sempre tem aquela outra opção, chamada Janeju. Meu Deus, eu não posso falar a marca. Agora foi, né? Depois dá um pi nessa parte aí. Tem sempre uma loja que é, né, que vende não é falsificado, mas o genérico. Mas é a mesma coisa? Não. E é isso que Jesus, quando ele fala que ele é a videira verdadeira, é isso que ele quer falar pra gente. Que a gente pode estar conectado em qualquer outra coisa, mas só ele é a videira verdadeira. É o que vai conseguir nos nutrir. Ele vai falar aqui de videira e vara, e galhos, né? Diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é quem cuida. Nosso Deus é o que cuida de toda a obra de Deus. 2. Toda vara em mim, o galho, né, que não dá fruto, o que faz? Tira. Quando você vê alguém indo embora da igreja, vê até um jovem se afastar, não é porque alguém pegou e bateu nele, xingou ele, né? Não, é porque aquela pessoa ela não deu fruto. O que é dar fruto? É o resultado da conexão. Um galho, ele está conectado a uma árvore, sim ou não? Existe até o enxerto. Você conhece, sabe o que é enxerto? Ele tem, por exemplo, o enxerto, ele é um termo que até é muito usado na medicina, quando vai enxertar a pele depois de uma cirurgia. Mas tem um enxerto que é feito em árvores, em plantas, que é posto algo, é conectado a uma planta para que venha gerar um fruto ali. Então Jesus está falando assim, ó, o pai ele só tira aquela pessoa que não dá fruto. E não é o principal dar fruto. Porque o fruto, ele é consequência do quê? Bota o convite rapidinho na tela. Daquela palavrinha ali, ó. Conexão. O fruto, ele só aparece se houver o quê? Então, se não deu fruto, não tem ligação. Você está entendendo? Não é que uma pessoa, mas ela estava na igreja, mas ela lia a Bíblia. Mas será que aquilo era verdadeiro com ela? Será que ela realmente estava conectada na palavra? Lê a Bíblia, um monte de gente lê. Tem um cara aí muito famoso no YouTube, acho que ele está até meio morto já. Meio morto, eu digo, não é tão popular hoje em dia. Não vou falar o nome dele, até para você não ir lá de curioso. Ele fala umas bobagens. E ele diz que ele é ateu, ele diz que já leu a Bíblia 3 vezes. 3 vezes. Nem eu li a Bíblia inteira. Você está entendendo? Não é questão de ler. Não é questão de vir no culto e orar. Isso tudo é resultado. Quem é que está entendendo? Isso tudo é resultado, é fruto que aparece por causa da conexão que eu tenho, a ligação que eu tenho com Cristo. Diga graças a Deus. Pela fé, por eu crer, por eu acreditar, por eu querer me entregar. Então ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa, olha só que curioso, limpa toda aquela que dá, para que faça o quê? Quer dizer, e aquele que traz fruto, né, chega uma hora que Deus ele quer ter renovado, ele limpa, ele recebe aqueles frutos, mas ele quer que a gente venha até melhorar. Esses tempos eu preguei aqui, a mensagem acho que está lá no YouTube até. Você pode ir lá, é o processo da reação, parte 1, né? Que a gente fala sobre isso. E chega uma hora que parece que as nossas orações elas não desenvolvem mais, ela tem que ser mais intensa, o tempo de oração não é mais o suficiente, a gente tem que melhorar mais. Quem está entendendo até aqui? Então tudo é conexão. Jesus está falando sobre isso, versículo 3. Olha o que ele diz, ó, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, naquilo que nós recebemos de Deus. Ó o 4. Está em mim e eu em... Viu que ele está falando de conexão? Como a vara de si mesma não pode dar o quê? Se não estiver na videira. Assim também vocês, se não estiverem em quem? Vou falar uma coisa para você. Responda sinceramente. Você se preocupa o quanto você ora? Levanta a mão, se você se preocupa. Seja sincero. Você fica preocupado o quanto você ora? Eu fico.
Você fica preocupado quanto você lê a Bíblia? Eu fico. Você fica preocupado o quanto você se envolve na igreja? Eu fico. Na verdade, eu estou sempre na igreja, né? Mas, para você entender, a gente está errado em ficar preocupado com isso. A gente tem que ficar preocupado se a gente está ligado em Deus. Porque ler a Bíblia, orar, jejuar, vir no culto, é o quê? Fruto da conexão. Quem está entendendo? Esses dias eu vi o pastor Victor falar numa live e ficou muito gravado no meu coração, ficou latejando na minha cabeça. A gente não faz, a gente bota força para fazer as coisas para Deus, mas a gente não bota força em manter a nossa vida ligada a Deus. Tem gente que, como eu algumas vezes já falei aqui, ora por orar, lê a Bíblia por ler. Falo isso até em culto às vezes. Você está entendendo? Não, a questão é só eu ficar ligado em Cristo. Eu acreditar na palavra dele. Claro que você tem que orar, você tem que fazer tudo isso que eu estou falando. Você está entendendo? Só que isso tudo é resultado. E a gente está muito mais preocupado com o resultado do que o que vem antes do resultado, que é a ligação. Galera, vocês podem ser jovens. E eu não prego tanto, talvez esse seja um erro até meu. Mas você tem que cuidar da sua fé. Você tem que ver se você crê em Jesus. O que você aprende no culto, por exemplo, você pratica? Sobre determinação, sobre cura, por exemplo. Sobre prosperidade, eu vejo muito pouco jovem no culto segunda-feira. Às vezes os jovens que eu vejo são aqueles que são obreiros. Quem está entendendo isso aqui? Você tem que ver se você está ligado com fé em Jesus. Ou você está ligado por causa do pai, da mãe, por causa da namorada, da tia, do tio, por causa do ambiente que é legal. Não é isso. Estar ligado a Cristo é você crer nele. E se você crê nele, tudo, se você acredita em Jesus, tudo você faz. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você vai no culto. Diga graças a Deus. Quem está entendendo? A gente tem que botar o nosso esforço em estar ligado com Cristo, na comunhão com Ele. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Muitas vezes a gente está conectado em muitas outras coisas, preocupado com dinheiro, preocupado com casa, preocupado com casar, preocupado com namorar, preocupado em tirar tempo de folga. São coisas erradas? Não, mas muitas vezes a gente está muito mais ligado nisso do que ligado em Deus. E estar ligado em Deus não quer dizer que você precisa ficar 24 horas lendo a Bíblia. Quem está entendendo? Vamos para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente tem que ficar meio esperto, a gente não está ligado muito na carne, galera. Nas coisas da carne. Tem coisa que a gente pensa, às vezes, que não é pecado. Tá? Lá no batismo, quando a gente faz o estudo do batismo, pelo menos na igreja, a gente ensina lá que nós somos despojados do corpo da carne. Você lembra disso? Quem é que lembra do estudo do batismo? Tem que passar, tem que passar de novo. Você tem que pegar se você não lembra. Se você não tem, depois a gente consegue para você. Tem ali no computador, no PC, acho que tem até impresso, né? E o que é isso, despojar? É arrancar o nosso lado carnal. No batismo, por exemplo, quando a gente vai no batismo nas águas, a gente recebe essa bênção. É como se a gente fosse desligado só das coisas da carne. E não são coisas que são pecado. São coisas que são naturais demais para a nossa vida. Que a gente não pode estar mais ligado nelas. Quem está entendendo a palavra aí? Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Vamos começar no versículo 16. Gálatas 5,16. Diz assim, ó. Digo, porém, andai no quê? Em espírito, ligados em Deus. E não cumprireis as concupiscências da... Olha só que legal que o apóstolo está falando. Ele está dizendo assim, ó. Pessoal, andem em espírito. Andem, vivam ligados com Deus. Vivam ligados em comunhão com Jesus. Porque assim vocês não vão ficar preocupados se vocês vão pecar. Se vocês vão ficar pecando, fazendo alguma coisa da carne, desagradando a Deus. Quem está entendendo? Às vezes a gente fica meio noiado com isso.
Já ficou preocupado em não pecar? Eu não posso pecar, não, né? Tem que ser santo. Aí você fica tão preocupado que o que acontece daqui a pouco? Você peca, você fica até pensando no pecado que você não pode cometer, que você comete ele. Se não comete ele, você, peca onde? Nos pensamentos. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Ande em espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. 17. Porque a carne cobiça ou luta, dependendo de traduções, tem palavras diferentes. Cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que? Quer dizer, é uma luta interna, que talvez você já até conheça isso. Só que está dizendo assim, por que você tem que andar em espírito? Anda em espírito que você não vai ficar ligado na carne. Ou você está ligado em Deus, você está ligado nos teus desejos. Você está ligado em Deus, você está ligado no trabalho. Você está ligado em Deus. E a gente não consegue manter o equilíbrio. O segredo da palavra de Deus é equilíbrio. Quando ele falou para o Josué, você não vai nem para a direita e nem para... Você fica, andando só na palavra. Você fica conectado só em mim. Só conhecendo a mim, você vai saber que você vai andar comigo. Diga graças a Deus. Amém? Pula para o versículo de número 24. Que diz aí, e os que são de Cristo, crucificaram o quê? Crucificar, matar, né? Crucificaram a carne e mataram ela, com as suas paixões e desejos, concupiscências. O 25 de novo, Se vivemos no... Quer dizer, se você, já é uma pessoa de Deus, já é uma pessoa que conhece todas as coisas de Deus, a palavra, a Bíblia, a igreja, enfim, se vivemos no Espírito, o que ele diz de novo? Andemos também no Espírito. A gente não pode ser um ser que uma hora fica tendo lapso de espiritualidade. Conecta e desconecta. É que eu lá em casa eu uso o Note. Aí o notebook, ele até dura bastante a bateria, só que chega uma hora, começa a piscar, ele pede a bateria, aí bota. Daqui a pouco ele carrega rápido, tem que tirar. E às vezes a gente está meio assim. Se a gente vive espírito, se você aceitou Jesus, olha que bem para mim, você aceitou Jesus, você tem o Espírito de Deus, você tem que aprender a andar no Espírito de Deus. Você tem que aprender a viver ligado com Deus. Você pode estar trabalhando, você pode estar comendo, pode estar se divertindo. Se você está ligado em Deus, por exemplo, nada dessas coisas consegue consumir você. Nada dessas coisas consegue corromper você. Claro que você não vai lá fazer um pecado, cumprir um pecado. Diga amém. Uhum. Acorda, irmão. É sábado. A recém é 7h15. Né? Vai dar um grito no áudio lá, né? Mas tá bom. Você assustou? O rapaz da projeção se assustou. Ele acordou lá também, de repente. Amém, galera? Se vivemos no Espírito, andemos também. Se desliga da terra, se desliga dos desejos da carne, se desliga das coisas da carne, e você vai estar ligado em Deus. Galera, olha aqui para mim, deixa eu explicar uma coisa para você. Não é porque você virar um louco, retardado da cabeça, uma pessoa meio doida, fanática, igreja, mas é para você manter pelo menos conexão com Deus. Você tem que deixar o teu Wi-Fi celestial ligado, não desplugar o Wi-Fi. Tem uns que chegam até a me dar raiva, às vezes que eu mando mensagem e o Wi-Fi está desligado. Eu nem vou olhar para essa pessoa agora. Você está entendendo? Com Deus a gente não precisa ficar desligando e ligando o Wi-Fi. Com Deus a gente sempre tem que estar ligado. Tem que estar conectado direto. Não é só na igreja. Não é só na hora de orar. Tem coisa que Deus não dá para a gente sem a gente orar. Já teve essa experiência com Deus? Você só pensar, pum. Esse dia eu pensei num bolo, aí veio um bolo. Né, Carol? Eu pensei num bolo, a Carol trouxe um bolo. Não era para mim, mas eu comi. Amém? É sério. Mas isso é uma coisa muito boba. Pode ser boba, mas pelo menos eu vejo que Deus está cuidando de mim só, no que eu penso. E a Bíblia diz que Ele faz além do que eu peço
que eu falo na oração e o que eu penso, o que eu posso imaginar. Diga amém. Quem está entendendo aí? Vamos para Romanos, capítulo 8. Se liga no Espírito. Romanos, capítulo 8. Vamos lá. Vamos começar no versículo 1. Vamos entender esse versículo aqui. Talvez você conheça ele. Romanos capítulo 8, versículo 1. Acharam? Sim. Diz assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Não existe nada que condene esta pessoa que vai citar agora. Para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Quer dizer, não tem condenação. Mas para quem? Para quem está ligado em Deus. Se uma hora, por exemplo, você sente que você está sendo condenado por uma coisa que você fez de errado, é porque você fez aquilo quando você não estava desligado, no momento que você estava desligado com Deus, perdão, e aquilo agora está te condenando. E se está te condenando, porque você não está ligado com Deus. Você deu para entender? Sim. Tá. Então tá bom. Amém, galera? Amém. Eu percebi uma coisa. Esses dias eu dei uma rateada. Coisa minha com Deus. Escorreguei no patê, como eu falo. E aí depois eu fiquei pensando assim, cara, isso é muito verdade. Eu já estava com essa palavra até pronta. E eu pensei assim, ó, quando a gente está pecando, a gente não pensa, por exemplo, vai que o céu abre e Jesus aparece. A gente pensa isso quando? Depois que fez errado. A gente não pensa, mas a Bíblia diz que não tem nada em oculto que não venha ser revelado. A gente pensa quando? Depois que já fez qualquer bobagem. Cometeu qualquer erro. Sim ou não? É. Você viu que na hora quando a gente está pecando, a gente está totalmente desligado? A gente não pensa em nada espiritual. Não pensa em palavra, não pensa em pastor. Vai que o pastor descobre, não. Só pensa depois. Ou o líder de jovens, sei lá. Né? Qualquer pessoa. Vai que a mãe ou o pai. Não, tá nem aí. Você faz que está tão desconectado que você não sente. É que nem uma informação. A informação não chega para o teu celular se ela vem via internet. Se o teu Wi-Fi, se os teus dados móveis estão desligados. Diga graças a Deus. É assim que a gente funciona. Por isso que a gente tem que se manter ligado. Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, de novo, tem que andar no Espírito. Tem que manter a comunhão. Tem que viver ligado com Deus, galera. Você pode estar em qualquer lugar. Versículo de número 5, pula lá. Diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para o quê? As coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Se você se mantém ligado com Deus, facilmente você ora, facilmente você lê a Bíblia, facilmente você se interessa por escutar um louvor. Nem escutar música é perturbada, né? Você escuta. Diga amém. Você está entendendo? O segredo está tudo na nossa ligação com Deus. O quanto a gente se mantém se esforçando para manter a comunhão, não para ter o resultado da comunhão. E diz mais, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Sabe o que é inimizade? É rixa. É você ser mal visto por alguém. Ou você ver uma pessoa de uma maneira maldosa. Inimizade é você ser mordido com uma pessoa. Já ficou mordido com alguém? Estou mordido com a Gabi. Você está bravo com ela, né? Nosso termo gaúcho. Qual versículo a gente parou? 7, né?
Porque a inclinação da carne, quando você está inclinado, você está ligado na carne, ligado nas coisas da terra. E eu repito, galera, carne, quando a Bíblia fala carne, não é só pecado. Carne são coisas naturais que a gente fica muito ligado às vezes. Eu dei um exemplo, tá? Não que você não entenda errado, não seja extremista. Você vai trabalhar, mas tem vezes que você fica ligado demais no trabalho. Aquilo até te perturba. Quem já ficou bravo com uma coisa do trabalho? Mas tipo, não, você fica bravo na hora, mas se a raiva continua depois, você vê quanto você fica ligado naquilo. Quem já ficou assim? E passa horas, e você até chegou em casa, você tá bravo ainda. Você pensa, que droga, que saco. Maldição. Você pensa, você fica, parece que meio que remoendo aquilo. É para você ver o quão ligado você está em alguma coisa da carne. Uma coisa natural. Eu até peguei um significado muito forte. Tem uma tradução que fala que carne é a natureza humana. O nosso lado inclinado, natural e terreno. Aquilo que é natural e terreno. Quando a Bíblia fala carne, está falando de natureza humana. E é isso que a gente tem que aprender a se desligar. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não necessariamente você pode estar pecando, mas ligado em alguma coisa da terra, muito natural, você pode estar desagradando a Deus, você não está se fragando. E diz mais, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Ligado na carne, ligado nas coisas da terra, ligado em coisas naturais, você não agrada a Deus. Exemplo, você pode ter um relacionamento, namoro, casamento, sei lá, noivado, enfim, todos os status possíveis. Você pode ter isso ligado a Deus. Porque se você está ligado na carne, nem o teu relacionamento agrada a Deus. Amém? Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Vamos para o Antigo Testamento um pouquinho. Muita pessoa conhece isso aqui, né? Esse salmo. Pelo menos o início dele, né? Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Acharam? Versículo 1 também. Salmos 1, 1. Bem-aventurado ou feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de quem? Pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, ele está falando de companhia. Você pode entender de modo natural que ele está falando de pessoas, mas ele também está falando de coisas que são espirituais, emoções. Quer dizer, vamos ler de novo? Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho do quê? De pessoas. Pessoas ímpias, pessoas que sabem fazer o certo não fazem. Pessoa que se diz convertida, mas não é, né? É moleque. Nem que se detém no caminho do quê? Os pecadores. Você vê que ele está falando só de carne? Ele está falando só de coisa natural, de pecado principalmente. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes, tem o seu prazer, olha só, o seu prazer. Prazer, essa palavra é a chave. Prazer. Se você tiver prazer, você mantém tua vida em comunhão com Deus. Você tem prazer de manter a sua vida em comunhão com Deus? Fechou. Você não vai nunca desconectar do céu. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de... Fica lendo a Bíblia 24 horas? Não. Você vem, por exemplo, isso pode acontecer. Agora você está ouvindo a mensagem. De repente você chega em casa e fica pensando que você ouviu na pregação. Aí amanhã você vem no culto e Deus fala mais uma coisa, parece que junta a palavra. Muitas vezes acontece isso, eu prego uma coisa no sábado, pastor, prego uma coisa que meio que se encaixa no domingo, e aí tipo, aumenta e você fica pensando mais ainda. Passa uns dias, você escuta outra mensagem, você está lendo a Bíblia, você está lendo um livro.
ser até um comentário, conversando uma coisa de Deus, obviamente. Você pega outra coisa e fica pensando, você fica ligado, meditando nas coisas de Deus. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de... E olha só que interessante. Eu estava pensando, meditando nesse versículo, e aí eu lembrei de uma coisa que Jesus falou. Jesus, ele compara a palavra de Deus como uma semente, sim ou não? E o semeador saiu a semear aquele negócio todo. Se eu não me engano é Mateus 16, Mateus 13, uma coisa assim. Não lembro agora. E aí eu fiquei pensando, ele está falando agora que não está falando de semente, ele está falando de quê? Leia o versículo. Será como o quê? Quer dizer que, então, a palavra que era semente, gerou uma planta que gerou uma árvore. Você está entendendo? E aí ele fala, ó, você vai ser como uma árvore que está plantada junto ao quê? Que está ligada, recebendo, ó, informação da água. A água é o Espírito Santo. Diga amém. Nós conseguimos nos tornar pessoas frutíferas quando nós estamos ligados no Espírito de Deus. Quando você ora no Espírito Santo, você ora em línguas, por exemplo. A Bíblia diz que quem está falando é o teu Espírito. E naquele momento você está sendo edificado, construído por Deus. Aquele que fala em línguas estranhas, em mistério com Deus, ele está sendo edificado. Às vezes falta a gente estar ligado ao Espírito a esse ponto. A gente orar, orando só em línguas. Muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes não, e às vezes até porque falta meio umas coisas para falar com Deus. Tem coisas que com Deus é tri rápido falar com Ele. Você pega, Deus, eu estou com esse problema, com isso, com aquele outro, tal, eu tenho que resolver isso aqui. Deus. Aí, vamos supor, você botou um propósito, vou orar meia hora. Vou orar meia hora. Aí, em 5 minutos, tu já falou tudo isso. Já falou dos teus problemas, já falou da tua mãe, do teu pai, do cachorro, do carro, sei lá, do dinheiro que precisa. Já orou, já mandou o diabo embora, o que tu vai fazer? Tem 25 minutos. Vai orar em língua. Tem gente que desiste de orar, por exemplo. Né? Deixa a ligação dela meio fraca. O sinalzinho do Wi-Fi cai só para um. Não, continua orando, ora em língua. Porque isso é conexão com o céu. Diga amém. Versículo de número 3 ainda, ó. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação. Quer dizer, aparece uma hora o fruto. Aparece o tempo de leitura bíblica, aparece o tempo de oração, aparece. Não precisa não forçar isso ou se esforçar para isso. Ele aparece naturalmente. E cujas folhas não caem, quer dizer, a pessoa fica bem. E tudo quanto fizer, vai dar certo. 4. Não são assim os ímpios. Quer dizer, os ímpios, aqueles que sabem não fazem. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho de quem? Só de quem é justo. Quem está ligado com Ele. Mas o caminho dos ímpios? Diga amém. Nós temos que fazer o que Jesus pediu para o Pedro fazer. Lá em Lucas 5. Jesus chega, a multidão está apertando ele sobe no barco do Pedro e diz assim... Afasta um pouco da onde? Da terra. Às vezes que falta é só a gente desligar um pouco a nossa vida natural, galera. Diga amém. Pensar na comunhão. Você tem que parar às vezes no teu dia e ver se você está ligado com Deus. Quando tem falha na conexão, é fácil a gente sentir. Que a gente fica... A carne, ela começa a dar sinais. Lá em Gálatas 5 fala... Lá onde a gente estava lendo, fala dos frutos as obras da carne, né? Os frutos são do Espírito, mas as obras da carne. Aí fala lá, não lembro agora, não vou listar aqui, mas tem lá, tem tanta coisa, ira, tem inimizade, tem falatório. Essas coisas começam a fluir, você pode ver que essas obras começam a aparecer na tua vida, você pode ver que você está totalmente desligado. Diga graças a Deus. Amém?
Vamos terminar com João capítulo 16, e nós vamos participar da Santa Ceia. Depois eu vou falar um pouquinho da ceia para você. João capítulo 16, não, 17, tá? Eu vou só reforçar o que Jesus falou em João capítulo 15. João capítulo 17. Vamos começar no versículo de número 20. João capítulo 17. Versículo de número 20. Acharam aí, galera? Deixa eu só marcar um negócio na minha Bíblia aqui. Diz assim, ó. E por eles me santifica... Ah, não, perdão, li errado aqui. Diz assim, ó, 20, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, Jesus, ele começa a orar, ele está orando aqui, e ele está orando com os discípulos perto dele, mas ele diz assim, ó, Pai, eu não tô orando só por esses aqui, eu estou orando por quem vai crer, né? E quem creu depois dos discípulos é a gente, nós estamos aqui. E ele diz assim, ó, 21, para que todos sejam o quê? O que diz aí, galera? Um. Sejam um, como tu, ó Pai, o és aonde? Jesus estava dizendo assim, ó, eu nunca perdi conexão com Deus. Você lê na Bíblia, se você achar, você me mostra. Você vê Jesus perturbado? Você vê Jesus preocupado? Você vê Jesus estressado com os discípulos? Isso até é um erro meu. Você está entendendo? Ele, não, Jesus é o cara mais de boa. E por quê? Porque ele não ficava conectado em assuntos. Jesus sabia, por exemplo, que o Judas era um baita de um ladrão. Todo culto que recolhia oferta, a Bíblia diz que o que o Judas fazia? Metia a mão e pôr um pouco para ele. Jesus sabia disso. Você vê Jesus batendo na cara do Judas? Não. Por quê? Porque ele não estava conectado no assunto. Diga glória a Deus. Porque Deus falou comigo agora uma coisa aqui. Você está entendendo? Não. Ele estava muito mais botando o esforço dele em manter comunhão com Deus. E ele estava pedindo assim, ó, eu estou pedindo, Senhor, para que todo mundo que vai crer em mim seja como a gente era. Parceiro, faixa, ligado, direto. Andando junto. Versículo 22. 21 ainda, perdão. Para que todos sejam um como o Pai és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, isso, a nossa ligação com Deus faz as pessoas acreditar em Cristo. 22. E eu dei-lhes, olha só, isso aqui é importante, presta atenção. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam o quê? Um, como nós somos. Jesus estava dizendo que eu dei a ferramenta que eles precisavam, a glória que eu tenho para que eu fosse um com o Senhor, eu dei para todo mundo. Você viu que tipo Jesus está anulando qualquer tipo de desculpa. Ele está dizendo assim, você não pode chegar e dizer, mas é que eu me estresso fácil. Não, ele disse, mas eu dei a glória. Por isso que eu admiro grandes homens de Deus. Ainda não estou perto ainda. Que estão tão de boa que não fazem nada. Digo, não fazem nada porque não ficam preocupados em resolver alguma coisa. Estão preocupados em só comunhão com Deus. Eu dei-lhes a glória. Tem uma tradução que fala um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia online, rapidinho. Tá até no versículo aqui já. Que benção. Deixa eu só comparar. Vai, feliz. Aí.
Aqui, ó. Olha só que forte. Na linguagem de hoje, hein? Quando botar, me avisa. Foi? Olha o que diz ali. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com... Que legal, galera. Jesus está dizendo assim, ó. A gente tem a natureza humana, sim ou não? A carne é a natureza humana. E Jesus está dizendo assim, ó. Eu dei a natureza divina para eles. Você crê em Jesus? Você tem a natureza divina. Você crê em Cristo, você tem a natureza divina. Para que você seja um com o Pai. Não fique preocupado com os frutos. Com o tempo. Com quanto você já fez. Não precisa. Fique preocupado se você usar a natureza divina que você tem. Eu dei a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Volta para a nossa tradução normal aí. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam o quê? Onde é que for, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes, que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e que eu neles esteja. Diga glória a Deus. Você entendeu? Você tem que estar conectado, principalmente no espírito. Se desprende um pouco das coisas da carne, das coisas naturais. Mas não é pecado. Não é pecado, às vezes você perde muito tempo com isso. A gente fica muito preocupado com algumas coisas. Diga a glória a Deus. Amém, galera? Guarda no teu coração esse recado. Guarda mesmo. Se mantém como você está se mantendo todo o culto dos jovens aqui, ó. Conectado aí. Conectado no que você crê e no que sai desse livro. Da Bíblia. Da palavra de Deus. Amém? Quem entendeu o recado aí? Vamos ficar de pé, galera? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Uma oração curta.